Meu nome é Janice. Meu nome é Bruna e nós vamos falar da redemocratização do Brasil. Após a ditadura, o Brasil vive seu mais longo período democrático, onde houveram grandes mudanças no país. Em 1985, ocorreram eleições indiretas, onde Tancredo Neves foi eleito. Por motivo de saúde, ele não tomou posse. Ele veio a falecer. E José Sarney, seu vice, assumiu o cargo, onde ele criou o abono da indenização de 40% de FGTS na demissão, direito de greve e liberdade sindical, liberdade de expressão, direito de voto para analfabetos e para jovens entre 16 e 18 anos. A nova república tinha como objetivo o crescimento econômico, gerar empregos e melhorar as condições salariais. Foi criado então o Plano Cruzado, o que gerou a substituição do cruzeiro pelo cruzado, congelamento de preços e o reajuste salarial. Os primeiros resultados foram positivos, o que deu grande popularidade ao presidente Sarney. Porém, o congelamento de preços fez com que o Brasil começasse a importar produtos de fora, o que gerou o aumento do preço real. Então, o presidente, querendo impedir isso, formou uma pesquisa nos comércios para descobrir se realmente estava legal as vendas. Então surgiu os fiscais de Sarney. E com tudo isso, o governo decidiu adiar o plano para depois das eleições. E depois das eleições, então, o Plano Cruzado voltou e Sarney promoveu mais 2 planos, mas nenhum deles conseguiu controlar a dívida externa. E ao longo de todo o governo, houveram grandes denúncias de corrupção, mas com a pressão dos partidos não houve nenhuma investigação. Olá, meu nome é Wesley. Oi, meu nome é Yara. Distribuição de riqueza e controle da inflação, esses foram um dos temas que marcaram as eleições de 1989, a primeira após 25 anos. Nesse mesmo tempo, 22 candidatos concorreram às eleições para a presidência, mas apenas 2 ficaram para o segundo turno, nas quais foram Fernando Collor e Luiz Inácio. E saiu por vencedor o segundo turno Fernando Collor com 42% dos votos e Luiz Inácio ficou com 37%. O Brasil viveu um período de movimentação política que consolidou a retomada do regime democrático no país. Em 1989, após 25 anos, a população brasileira escolheria o novo presidente da República através do voto direto, conforme estabelecido na Constituição de 1988. Os setores da direita não conseguiram emplacar um candidato capaz de garantir uma vitória tranquila no pleito presidencial. Tal enfraquecimento político se deu por conta das frustradas tentativas de sanear a economia. Já os partidos de esquerda viriam a lançar uma influente figura política, que poderia polarizar a disputa daquela eleição, que era Luiz Inácio Lula da Silva, representando o Partido dos Trabalhadores e com base política assentada entre os trabalhadores e as principais lideranças sindicadas do país. Buscando reverter o quadro desfavorável, a direita tentou emplacar a candidatura do empresário da telecomunicação Silvio Santos, logo impugnada pelo Superior Tribunal Eleitoral, temendo uma vitória dos setores de esquerda e sem nenhum concorrente de peso. Os partidos de direita passaram a apoiar um jovem político alagoano chamado Fernando Collor de Mello, com boa aparência, um discurso carismático e um apoio financeiro do empresário brasileiro. Collor se transformou na grande aposta da direita. Na posse de Fernando Collor, um plano econômico teve grande impacto na sociedade. Adotou medidas distintas para conter inflações, como a mudança da moeda, o congelamento de preços e salário. O governo bloqueou o depósito em contas correntes, entre outros, e prometeu que em 18 meses ele ia repor todo esse dinheiro, para tentar evitar os problemas que ocorreram com o Plano Cruzado. A situação socioeconômica no governo Collor era grave. A inflação alcançou a casa dos 20% nos primeiros meses, em 1993. A taxa do PIB estava em queda,
que assim aumentou o número de desemprego e o índice de violência urbana cresceu. O plano para estabelecer a economia ficou popularmente conhecido como Plano Real. Lidava com dois aspectos: o equilíbrio das contas do governo e a modernização da administração pública. Para equilibrar as contas do governo, teve uma série de medidas que foram propostas e aprovadas pelo Congresso. Além do aumento de impostos, também foram implantados cortes no orçamento e limitados gastos com funcionários públicos. Meu nome é Ana, vou falar sobre os afrodescendentes e os indígenas no Brasil. Eles conquistaram nas últimas décadas forças políticas e passaram a lutar pela superação de injustiças sociais. Em 1996, o governo de Fernando Henrique Cardoso instituiu o Programa Nacional de Ações Afirmativas, que estabelecia cotas para afrodescendentes e mulheres. Em 2003, o governo Lula tornou obrigatória a abordagem de conteúdo sobre a história da cultura afro-brasileira. A população indígena assumiu um papel significativo na luta dos seus direitos. Surgiram muitas entidades ligadas aos indígenas. O que mais se destacou foi o Conselho Indigenista Missionário, que usava ajudá-los a buscar sua autonomia política. Em 1986, em Altamira, no Pará, ocorreu o primeiro encontro dos indígenas do Xingu, reunindo 3.000 pessoas. O evento buscou impedir a construção da usina de Belo Monte, que resultaria na destruição das florestas. Situações semelhantes de desrespeito aos indígenas ocorreram no planejamento de outras usinas. Em 2014, durante o governo Dilma, as primeiras iniciativas do seu segundo mandato indicavam que havia uma grave crise nas contas públicas. As operações impulsionadas em 2014 receberam o nome de Operação Lava Jato. Com um grande descontentamento da população com as medidas adotadas pelo governo Dilma, ela sofreu um processo de impeachment e foi afastada do seu cargo em maio de 2016. Ao longo de 30 anos, foram testadas de forma constante as instituições em uma sociedade desigual. No aspecto econômico, teve um crescente endividamento no mercado externo. Nos primeiros 9 anos, tiveram diversas medidas e planos econômicos. Com o retorno da capacidade de mobilização e manifestação, a sociedade brasileira ela conseguiu manter-se no centro das decisões políticas. E é isso. Esse é o nosso trabalho de história do professor Eliezer, da Escola Estadual Antônio Maggi. Espero que tenha gostado.